E em meio à crise, à dificuldade, Jesus entra em ação na vida de quem nele crê e a ele se entrega. Vimos um tremendo exemplo na palavra de Deus, quando uma imensa multidão de 5.000 homens, sentados em meio à relva, ouvindo Jesus pregar, os apóstolos preocupados, dizia: mestre, já está entardecendo, a noite vem chegando. E eles não trouxeram comida. E aqui neste deserto é impossível encontrar comida. Ainda que tivéssemos 200 denários, não seria suficiente. E não teria onde comprar comida para tamanha multidão, pois ali havia 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Uma verdadeira multidão, milhares de pessoas. Alguns estudiosos estimam aproximadamente 15.000 a 20.000 pessoas sentados ali, famintos. Chegando a hora da refeição, aliás, passado já da hora, a noite vem chegando. Mas quem está em Cristo não tem noite, não tem que temer a noite. Quem está em Cristo não precisa temer o amanhã. Quem crê em Jesus não precisa temer o anoitecer. Quem está em Cristo Jesus tem necessidade suprida, porque Ele é fiel. E então alguém diz: Senhor, despede para a multidão ir para casa, encontrar comida, porque aqui não tem como. E Jesus de repente diz: olha, alguém trouxe alguma coisa? Alguém tem alguma coisa a me oferecer? Alguém pode pôr em minhas mãos alguma coisa para que eu possa operar o milagre do suprimento, o milagre da multiplicação? Os apóstolos percorreram a multidão, foi passando de um a um, centenas, milhares, até que encontrou um rapaz. Encontrou tão somente um rapaz, que havia levado 2 pães e 5 peixes, ou o inverso, 2 peixes e 5 pães. E a Bíblia diz que os apóstolos tomaram da mão daquele moço, e ele, sem nenhuma resistência, entregou. Parece fácil dizer, mas 5 pães e 2 peixes? Mas se fosse você no deserto, passado já da hora da refeição, num deserto longe da cidade, só você tem aquilo. 5 pães não alimenta os milhares. 2 pães, aliás, 2 peixes não alimenta as milhares de pessoas que ali estavam. Qual era a sua reação? Alguns com certeza abraçariam aqueles pães, agarraria de tal forma para não ceder, para não entregar, de tal maneira a esfarelá-lo, a destruí-lo. Seria na verdade uma disputa. O Pedrão, com aquele sistema sanguíneo, segundo alguns analistas de comportamento, agarrado naquele negócio que a Bíblia não fala em que estava, se era num embornal, como lá na roça onde eu nasci falava. Mas imagina agora o Pedrão lançando a mão naquela capanga, como dizia lá no interior onde eu nasci, naquele embornal cheio de peixe, cheio de pão, e arrasta para cá, e o menino ganancioso, avarento, egoísta, agarrado naquilo e dizendo: é meu, eu não solto, me dá, não dou. Dá porque Jesus precisa de alguma coisa para fazer o milagre. Se não tiver alguma coisa, não vai ter multiplicação. Entrega. Imagina que cena seria. Ia espatifar aquele pão, ia virar farelo, o pão viraria farelo, o peixe seria todo moído, e não haveria multiplicação, provisão, milagre da necessidade suprida. Mas aquele moço tinha o seu coração desprendido. Aquele moço tinha um coração que confiava em Deus. Aquele moço era liberto
dessa ganância, do ter, do possuir e do egoísmo. Tudo quanto tem é só meu, não divido com ninguém. Ele entregou, bendita entrega. Fala comigo, bendita oferta. Oh, bendita entrega, bendita renúncia. Ele renunciou o pão, os 5 pães e os 2 peixes, e pôs na mão de Deus. O pouco na mão dele dava só para ele, mas o pouco na mão de Jesus foi multiplicado de tal maneira que as milhares alimentaram e ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus quer a prosperidade até de quem não é discípulo. Deus quer suprir a necessidade até da multidão. Imagina quem é discípulo. Sabe o que é de ser discípulo? A igreja, como temos pregado ultimamente, ela tem 2 públicos. Ela tem 2 públicos. O público da multidão, que comparece nas campanhas, nas correntes, que anda atrás de pregadores que têm dons, que multiplica pão, que cura, que opera milagre. Essa é a multidão interesseira, que muito embora haja muitos que se dizem crentes e que amam a Jesus, mas não passa de uma multidão interesseira que só procura Jesus para receber e não para dar nada. Só procura Jesus para receber cura, mas não traz ninguém na igreja para ser curado. Só procura Jesus para multiplicar o pão para eles alimentar, mas não quer dar do pouco do pão que tem para ninguém. Só quer receber e não quer dar. O princípio estabelecido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é: a melhor coisa é dar do que receber. A melhor coisa, porque quem dá tem crédito. Quem dá tem crédito. Quem dá tem a possibilidade de receber de volta, porque dar é lançar semente. Quem lança semente tem uma grande possibilidade de ver essa semente primeiro morrer, germinar, crescer e produzir 100 por 1, como diz a Bíblia. Você põe 2, 3 grãos de milho na terra, a terra te devolve várias espigas com centenas e milhares de grãos. Esse é o segredo do Senhor. Este é o segredo que está inserido na própria lei da natureza. Este é o segredo de Deus. Deus, para ter milhares, para ter a mim, estes obreiros que estão aqui, ter essa multidão que está aqui hoje nesta igreja, e ter quase 40 milhões no Brasil, Ele teve que dar o de mais precioso que Ele tinha no céu. Ele teve que plantar a semente mais preciosa que tinha no céu, o seu próprio Filho Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça de Deus é tão grande, a graça de Deus em dar é tão grande que é abrangente. Deus dá o próprio Filho, e o próprio Filho dá a si mesmo para morrer, sacrificar na cruz. E a respeito de si mesmo, Ele disse que se o grão não morrer, ele ficará sozinho. Mas se ele morrer, vai germinar, vai crescer e vai produzir muitos frutos. Jesus morreu, mas disse: quando eu ressuscitar, eu vou atrair todos a mim. É como um grão que se coloca, deposita na terra sozinho. Daqui a pouco ele vive, ele nasce em forma de planta, e daqui a pouquinho ele começa a produzir vários grãos. Foi assim com Jesus. Morreu sozinho, mas ressuscitou, ressuscitando a mim e a você e a milhões em todo o mundo.